Jaguarão, uma cidade que carrega uma bagagem de marcos e fatos que vem lá de 1800. Dizem que o nome de nossa cidade surgiu em função do nome do nosso rio, o Rio Jaguarão, que demarca a fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Já o nome do nosso rio, dizem os contos, que veio pela lenda indígena dos Guaranis, que falavam sobre um animal que andava nas margens do rio, chamado de jaguaru. É uma cidade rica em história, rica em beleza natural. A nossa cidade é reconhecida pelo Estado como patrimônio histórico e cultural. Buscando resgatar todas essas peculiaridades que a Câmara de Jaguarão, em comemoração aos seus 191 anos de história, fez parceria com os historiadores do Instituto Histórico e Geográfico da cidade e também com a participação especial de integrantes do Clube 24 de Agosto e da Unipampa para lançar a série documental Historiando. É uma obra cheia de episódios falando sobre alguns dos nossos patrimônios culturais, mas também sobre fatos e curiosidades que aconteceram no século XIX e no início do século XX. Vale a pena conferir. Então, a partir de agora, eu te convido para viajarmos no tempo e conhecer um pouco mais sobre a nossa Jaguarão. Episódio de hoje, historiando sobre Jaguarão, desperta para a vida noturna no começo do século XX. O período do início do século XX foi, sem dúvida, um dos mais intensos no sentido de transformação social. Isso no mundo todo, né? No mundo ocidental, sobretudo, e no Brasil também. Jaguarão, como é parte desse mundo, não ficou atrás. E Jaguarão é um local muito importante para ser analisado, porque Jaguarão é uma cidade estratégica. No início do século XX, Jaguarão era formava uma das principais cidades do Rio Grande do Sul. Alguns historiadores dizem que Jaguarão, inclusive, é a quarta principal cidade do Rio Grande do Sul. E era estratégica porque, em primeiro lugar, se localiza numa fronteira internacional. Tá? E uma fronteira internacional proporciona a circulação de pessoas e ideias. Jaguarão, além de tudo, tinha um porto pelo qual havia um grande fluxo de pessoas e mercadorias, que inclusive adentravam até o norte do Uruguai. Jaguarão tem uma unidade do Exército Brasileiro e, por conta disso, pessoas de todas as partes do Brasil vinham para cá, né? Principalmente os oficiais militares para servir o Exército. E, além de tudo, Jaguarão se situa numa rota comercial e turística, já naquela época, entre as principais metrópoles da América do Sul. Então, é comum que pessoas, negociantes e até artistas, fizessem a rota entre Rio de Janeiro, Porto Alegre e Buenos Aires e Montevidéu. Então isso proporciona um enorme fluxo de pessoas em Jaguarão. Qual é o ritmo dessa modernidade numa cidade fronteiriça, numa cidade que não é uma metrópole como Porto Alegre ou como Rio de Janeiro? Como é que se dá esse processo histórico numa localidade que, embora seja próspera, esteja localizada numa posição estratégica, mas é uma cidade pequena, uma cidade que na década de 20 não tinha mais do que 10 mil habitantes. Esse ritmo próprio se dá numa adaptação desse desejo de ser civilizado, de pertencer ao progresso, de estar consumindo as últimas modas que são ditadas nesses grandes centros, sobretudo a França e Paris. Das grandes inovações, das inovações mais transformadoras que essa modernidade do começo do século XX traz para o Ocidente é a luz elétrica. Porque até a segunda metade do século XIX, até o final do século XIX, para falar a verdade, a vida noturna não existia, pelo menos na rua.
Óbvio que as pessoas se divertiam no ambiente privado das suas casas, se realizavam bailes, se realizavam saraus, todo tipo de festividade, mas à luz de velas. Com a introdução da energia elétrica, a partir do início do século XX, progressivamente vai acontecendo uma mudança que tem o perímetro urbano, que tem a rua como principal cenário. Porque se tu tens uma rua iluminada, tu ganhas a possibilidade de estender para a noite todas aquelas sociabilidades, todas as interações, incluindo as alianças e os conflitos que ocorrem de dia. E em Jaguarão, um grande sintoma dessa transformação é a ocorrência no final da década de 1910 e início da década de 1920, de uma série de incidentes, né, que incluem agressões, mas também festividades, por outro lado também protestos, que ocorrem nas ruas centrais da cidade. Os jornais da época registram um intenso número desse tipo de eventos. Então, há assassinatos, há tentativa de assassinatos, há protestos da população que ocorrem, sobretudo na Praça Central, né, que era o local mais iluminado do espaço público daquela época. E isso tudo indica que estão ocorrendo, a população se apropriou da noite para os seus próprios interesses, né? O que era as festas, as sociabilidades que antes eram restritas aos clubes, ao Clube Harmonia, ao Clube Jaguarense, ao Instrução e Recreio, agora passam a ser realizadas na rua, né? Desse mesmo período, da década de 1910, década de 1920, ocorrem também as primeiras manifestações do carnaval de rua. O carnaval que era restrito aos clubes, né? Que faziam desfiles, percorrendo as principais ruas da cidade durante o dia e à noite se recolhiam em bailes, né? Mas esses eventos carnavalescos dos clubes eram festividades internas, né? Que ocorriam nos salões e restritas aos sócios, né? Na década de 1910, década de 1920, já ocorrem na Praça Central festividades públicas, mais ou menos nos moldes como nós vemos hoje, né? Desfiles com banda tocando, com muita gente, né? Que é uma modernidade, é necessário dizer, um processo encabeçado pelos setores abastados, pelas elites dirigentes, né? Que querem enquadrar as suas cidades, né, os seus locais de vivência, com aquelas grandes metrópoles que eles veem como um modelo a ser seguido. E como tal, nessa época, surge um local que é um espaço privado de sociabilidade, que se torna o grande ponto de encontro e de consumo dessas novidades, que é o cabaré. Agora convém dizer que o cabaré, no sentido em que existiu nessa época, ele não tem nada ou pouco a ver com um espaço de prostituição. O cabaré, que surgiu na França por volta da década de 1890, é um espaço de espetáculos, de apresentação de shows, de números de variedades e também de jogos. E Jaguarão acaba entrando no circuito desses espaços por conta da sua localização estratégica, né? Por conta da sua localização naquela rota que eu falei, que integra o Rio de Janeiro, Porto Alegre e as cidades do Espaço Platino, Buenos Aires e Montevidéu. E Jaguarão, por ter essa imensa circulação de pessoas, de todas as procedências, vira um local interessante para os agentes desses clubes, desses espaços de diversão noturna. Então esses cabarés, que eu defino como
espaços de diversão noturna para o público masculino e adulto, tiveram em Jaguarão duas grandes expressões. O primeiro, que ficava numa casa localizada entre a Rua Andrade Neves e a Rua Uruguai, isso chamava Sol de Ouro Clube, talvez seja o principal. Era uma casa que oferecia jogos, né, principalmente o cassino, e para angariar a freguesia, o dono desse estabelecimento contratou artistas que faziam a rota entre Porto Alegre e a cidade do Prata, né, do Espaço Platino, sobretudo Buenos Aires e Montevidéu. O Sol de Ouro rivalizava com outro estabelecimento do mesmo gênero que ficava localizado a poucos metros dali, na rua 15 de Novembro, próximo do sobrado do Barão Tavares Leite. Se chamava Brasil Clube, esse estabelecimento congênero. E também oferecia entretenimento, comidas, bebidas, né? E diversões com cantores, com dançarinas contratadas, né? E essas mulheres tinham uma relativa fama como artistas, né? Não eram, como se pode crer, prostitutas, né? Eram de fato profissionais. Mas essa fase áurea do divertimento noturno em Jaguarão, com os cabarés, com os cassinos, com uma ampla circulação de artistas, inclusive renomados, durou pouco tempo, porque, ao menos formalmente, porque em 1921 a polícia baixou uma determinação de que a jogatina, né, a tavolagem, como se chamava na época, os jogos de azar, seriam proibidos a partir de setembro daquele ano em todo o Rio Grande do Sul. Porém, as fontes indicam que na surdina, por baixo dos panos, esses locais continuaram funcionando como espaços de sociabilidade noturna, inclusive continuando como locais de entretenimento, com jogos, com danças e com música. Desse período, né, do qual resultam grandes transformações nos hábitos, nos costumes, no qual surgem novas formas de ver e pensar, um ritmo se destaca nesses locais, nesses espaços de sociabilidade noturna, que é o tango. O tango, que tem origem em danças afro-brasileiras, que tem origem na diáspora africana no Brasil, sempre foi mal visto, sempre porque era encarado como uma dança potencialmente solapadora da moral e dos bons costumes. Era uma dança altamente erotizada para os padrões daquela época. Porque o tango, assim como a sua vertente brasileira, que se chama o machixe, ele dá uma nova corporeidade para a mulher, né? Para a parceira do dançarino. Nesses espaços, nesses cabarés, né? Nesses espaços de sociabilidade noturna, o tango é o ritmo de preferência, né? E Jaguarão não fica atrás nesse sentido. Há registros da prática dessas danças, desses ritmos. E é interessante também citar uma outra coisa. À noite, né? O fato do camarada sair à noite não consiste somente em se mostrar, né? Sair à noite também é ver e ser visto, né? Então, se anteriormente, se antes da introdução da luz elétrica, antes da iluminação pública das ruas, as pessoas frequentavam o Teatro Esperança para verem, serem vistos, para construírem novas sociabilidades, para conversarem sobre política, para se antenarem das novidades, para arrumar uma namorada nova, enfim. A rua começa a ser esse local de preferência da execução dessas práticas. E aí, hábitos comuns hoje, como as voltinhas que se dá no centro, seja a pé ou de carro,
as multidões que frequentam o centro e que se reúnem e tal, começam a surgir já nessa época, no final da década de 1910, início da década de 1920, né? Para vocês verem como é um fenômeno relativamente recente na história da sociedade jaguarense e da sociedade brasileira. Então esse processo da modernidade, de inserir as localidades num parâmetro, num modelo que tenta reproduzir o que acontecia nas grandes metrópoles, ele também ocorre em Jaguarão em diversos sentidos. Um deles é a expansão das ruas, né? Porque as ruas elas se alargam, primeiro, para que uma das grandes inovações do século XX ganhe espaço, que é o automóvel. O automóvel não conseguia passar nas ruas mais estreitas. Em Jaguarão isso ocorre sobretudo ali no cruzamento da 27 de janeiro com a Odilo Marques Gonçalves, que a 27 se expande naquele sentido ali a partir da década de 1870, já como uma obra editada pelo Código de Posturas Municipais, que é um documento que visava inserir a localidade nesses parâmetros da modernidade. Por outro lado, a arquitetura também, né? Jaguarão, até o final do século XIX, tinha uma arquitetura predominantemente de estilo colonial, né? Aquela arquitetura das casas com telhado voltado para a rua, que despejam água na calçada e tal. E isso não era considerado um hábito saudável para a cidade. Então, a expansão também do estilo eclético dos casarões urbanos de Jaguarão tem muito a ver com esse processo da modernidade, que tem por sentido também dar um novo visual, um visual mais moderno, um visual mais condizente com o que estava em moda na época. Porto Alegre é o grande modelo que Jaguarão e que as cidades da região seguem no sentido de produzir uma modernidade própria, por ser um meio caminho entre aquilo que se idealizava, né, que era a modernidade vinda da França. Então, se o modelo de Paris não consegue ser totalmente reproduzido em Jaguarão e o modelo de Porto Alegre se apresenta como algo possível, é ele que as elites, que os setores abastados vão tentar, de certo modo, reproduzir aqui na cidade, né? Isso se dá com a iluminação, com a iluminação pública e privada que vai se expandindo, com a abertura de ruas largas, com a gradual introdução do automóvel e sobretudo com uma série de novos hábitos que a própria luz elétrica introduz, né? Sobretudo a permanência na rua, né? Que era um fenômeno, uma prática que não existia antes da luz elétrica. Então, para concluir, eu acredito que o processo histórico da modernidade, que ocorre no início do século XX, ele ocorre de forma gradual, em um ritmo próprio de Jaguarão. Jaguarão tenta, né, por suas elites, pelos setores abastados, se incluir num processo mais global, né, dessa modernidade. Ele ocorre num ritmo próprio aqui e tem desdobramentos até hoje, porque essa modernidade ela não se extingue naquele período que é conhecido como uma bela época, né? E também é interessante citar que o mundo, a partir da década de 1920, é outro, né? As mulheres ganham mais espaço de atuação, elas conquistam por suas próprias forças, por sua própria vontade, novas liberdades, novos espaços para agir, e isso também ocorre em Jaguarão, porque Jaguarão é uma parte do mundo. Jaguarão, a sociedade jaguarense, ao mesmo tempo em que influencia, ela se deixa influenciar pelos hábitos, pelas modas que estão em voga. E esse processo histórico, né, ele tem uma longuíssima duração, e o que nós vemos hoje, né,
de uma ampla igualdade, de uma ampla abertura de espaços de sociabilidade, sejam eles públicos ou privados, né, com ampla oportunidade de ingresso, eles têm origem nessa época, né? Um período em que a luz elétrica, de fato, causa uma revolução nas formas de agir, de sentir e de pensar naquela sociedade.